Bom dia, Porto Alegre, 18 de dezembro de 2021. Ainda estamos sob o efeito de uma pandemia, mesmo que leve. Vamos aguardar então. Pessoal, mais uma vez, a atividade física, ela vem sendo questionada e divulgada porque a pandemia, muitos pacientes ou pessoas que foram contaminadas pela Covid-19, quem atividade física era presente na vida, teve um sintoma muito leve ou nem pegou com o sistema imunológico mais ativo. Mas assim mesmo, é assim, ó, o que acontece? As pessoas com mais de 50 anos começaram a se voltar para a atividade física. Vou aproveitar e vou fazer uma revelação. Eu, particularmente, tenho mais de 50 anos. Então, eu vou contar um pouco da minha vida hoje. Vocês sabem que eu pratico um esporte que é de luta. E descobri agora uma turma específica para pessoas com mais de 50 anos. Claro que a gente não precisa chegar aos 50 anos para fazer atividade física. Mas quem quer começar ou quem já faz alguma atividade física e já está na casa dos 50, hoje a conversa é mais para ti. Para conversar com isso, eu vou falar hoje com um professor que é o meu mestre, professor Marcelo Naja, aqui no Centro de Lutas da Mário Sperry, Zona Sul de Porto Alegre. Professor, muito obrigado, fica à vontade. Antes de mais nada, eu queria agradecer ao mestre Jerônimo pela cedência do espaço. Claro. E te agradecer porque eu sei que tu, como pai, marido, etc., é um momento de confraternização com a família e está aqui conosco, nos ajudando um pouquinho a esclarecer sobre atividade física há mais de 50 anos. Legal, Zé. Bom, eu queria saber, antes de mais nada, por que Marcelo Naja? Da onde é que veio esse apelido Naja? Pois é, esse apelido ele iniciou lá em 2000, 2001, onde eu era apto à competição e em determinado momento eu sempre fui miúdo, pequeno, né, mas metido. Então, em vários momentos das lutas dos campeonato gaúcho, campeonato de interior, eu me deparava com alguns desafios. E dentro desses desafios eu acabava me superando. E a galera da Sul, num evento, começaram a comentar que é um Naja, é uma Naja. Era a maneira como eu me movimentava. Me movimentava, estava sendo amassado, esmagado em determinado momento da luta, acabando a luta, dando... Naja, para quem não sabe, é uma raça de cobra. É uma raça de cobra. E aí aquela cobra sendo amassada e em algum momento a cobra sobressaía e uau! E dava o bote. Dava o bote. Que beleza. E aí ficou o apelido. Então o Marcelo entrou antes no Gil do que o Naja. Antes. O Naja veio depois que o Marcelo já estava no Gil. Sim, eu comecei em meados de... Acredito que comecei depois, né? No Rio Grande do Sul, o Walter e o Zé abriram a academia em 92 para 93. Que na época era Sul Jiu-Jitsu. Sul Jiu-Jitsu, né? Eles estavam numa praça no centro de Porto Alegre. E como nós vamos colocar a arte marcial aqui dentro do estado, né? Então eles passaram por um desafio e iniciaram e virou esse pum, né? No Rio Grande do Sul, né? Hoje a referência, na época, Sul Jiu-Jitsu, quem vinha da Sul... Era um desafio enorme, né? Porque era um pessoal aguerrido e um pessoal bom de luta. Então, por isso que nesse decorrer desse tempo todo, Zé Mário e Walter Matos fizeram história no Rio Grande, né? Tá, e há quanto tempo tu tá no Jiu-Jitsu? Como eu comecei lá em 98, acredito que há uns 23 anos. 23 anos de Jiu. Metade da minha vida eu pratico o esporte. Que bacana. E hoje tu és faixa preta. Quantos graus de faixa preta? Hoje eu tenho 9 anos de faixa preta, peguei a minha terceira graduação agora, né, com o Mário Sperry, né, com o Zé Mário, ele teve na academia, e a cada 3 anos a gente ganha um grau, né, então eu tô com 9 anos eu já tenho 3 graus, então falta aí mais uns 10 anos para poder ser faixa coral. Que bacana!
Faixa coral, para quem não sabe, é o upgrade da faixa preta. É, o upgrade da faixa, né? Tá, maravilha. Mestre, hoje a gente tem dentro do centro de lutas que antes Sul Jiu-Jitsu, agora Mário Sperry, né? A gente tem dentro desse cardápio de aulas, a gente tem o Gil Executivo. Isso. Que essencialmente também é para 50 mais. Com certeza. Como é que surgiu essa iniciativa? Por que tu escolheu trabalhar com isso? Conta um pouquinho para nós. Legal. Esse projeto a gente já vinha antes da pandemia. Nós tinha o projeto de pais e filhos, né? Inclusive na época 2019 saiu na Tatame ali, que dentro do estado era a única academia que tinha isso. Hoje é um sucesso, né? A gente tem os pais acompanhando os filhos dentro da aula e isso faz um diferencial, né? Para o convívio deles e para fortalecimento de relacionamento, né? E o executivo, a gente tinha naquela época de fazer, mas tinha poucas pessoas adeptas, né? Tinha 5, 6, 4, poucos alunos, igual a gente tocava o projeto. E aí depois da pandemia, a gente fechou a academia onde nós se encontrava, que era na Ipanema Esportes, né? Devido à situação que socorreu, né? Ficou inviável nós manter a academia e encerrou. Mas devido à pandemia, nós tinha um grupo fissurado pelo jiu-jitsu, né? Inclusive pessoas de mais idade. Essa galera começou a nos indagar, eu e o Jerônimo, e nos puxar. Pô, vem nos dar aula aqui. Aí o Gustavo, um aluno nosso, faz parte do projeto, ele abriu uma academia em casa, no Terraville, onde nós fazíamos os exames de teste para ver quem estava apto a treinar. E nós mantínhamos o treino. Daí eu e o Jerônimo dava aula para a galera. Começamos a dar aula lá na casa do Gustavo. E pós-pandemia, esse grupo se fortaleceu. Muitos ficaram treinando durante a pandemia, né? Em off, né? Sim. Ninguém praticamente, poucos sabiam desse treino. E aí, com essa força e com essa união da galera, se projetou esse espaço aqui, né? E graças a Deus ele aconteceu. A gente pegou o lugar de uma forma ainda que tinha que reformar, fazer várias adaptações. Hoje nós estamos no Shopping Center Granville, né? Na Venceslau Na Escobar. Venceslau Escobar, 1873, né? 1973. 1973. Sala 20. Sala 20, né? Terceiro andar. Terceiro andar. Hoje, ontem a gente encontra um espaço aí de quase 1.000 metros quadrados de tatame, né? No sul do estado isso é uma referência, é um diferencial, né? Não é fácil hoje a gente encontrar uma academia nesse espaço. Tatame sem pilar. Sem pilar, então é fantástico. E aí nós começamos com um executivo, né? Aí nós vinha, qual é o horário legal, qual é o horário que a gente pode fazer. E aí a gente encontrou esse horário das 7h45, né? Com a pesquisa que a gente fez entre o pessoal. E cara, tá sendo um sucesso, né? Hoje a gente tem aí mais ou menos de 25 a 30% dos nossos alunos com mais de 50 anos, né? São as pessoas que pós-pandemia entenderam que deveriam se inteirar numa arte marcial ou numa atividade física, seja lá qual que fosse, né? E o jiu-jitsu, para essas pessoas, acredito que seria um grande desafio, né? Mas com a adaptação da nossa aula e com a didática que a gente tem e o desenvolvimento, hoje é um sucesso a aula. Mestre, eu queria agora a gente conversar para quem tem uma certa restrição à marca, digamos assim, jiu-jitsu. Sim. Eu lembro que o senhor fala durante as aulas que a nossa arte é uma arte de defesa e não de ataque. Isso. Então eu queria que tu explicasse para o pessoal que está nos assistindo. Sim. Que a diferença disso, porque o pessoal tem medo de praticar. Ah, não, mas eu não vou sair brigando na rua. Porque no início, a gente sabe que no início, todos os lutadores de jiu-jitsu, eles tinham um determinado preconceito com eles, né? Com certeza.
Endossa para nós isso aí, como é que Legal, importante a pergunta, né? E reforçando, Zé, é que o jiu-jitsu no início, lá, 90 e poucos, 80 e poucos, era muito difamado, né? Porque a galera no Rio usava o jiu-jitsu como agressão, iam para as boates e acontecia alguns eventos que defamaram a arte, né? Eu, inclusive, na época, quando eu iniciei, a minha mãe me falava, tu vai virar pit boy. E, então tinha isso, né? E também tinha aquele negócio de movimento de se agarrar, se envolver fisicamente. Então tinha vários preconceitos, né? Hoje, graças a Deus, a gente está no século XXI, a coisa mudou, as ideias mudaram. E te explicando a tua pergunta, Zé, o jiu-jitsu ele é uma autodefesa, tu entendeu? É um esporte onde eu alimento a minha autoconfiança, eu trabalho o meu físico, eu faço a diferença na minha alimentação. Isso que é o benefício para a pessoa que entra para a arte, né? E não tem agressão, né, Zé? O jiu-jitsu ele é uma autodefesa, eu não preciso agredir ninguém. Onde eu sei a minha condição física, onde eu sei a arte, eu não preciso agredir. Aí eu consigo ter uma conduta melhor na rua ou em qualquer situação, né, adversa, né? Consigo me impor de uma forma mais positiva, né? Tá. Pro aluno que... Agora vamos falar para quem não pratica nada. Sim. Tá em casa, tá nos vendo pelo Instagram e tá pensando lá, mas será que eu vou fazer? Eu já tenho mais de 50 anos, isso não é para mim, isso é para velho, isso não é para velho. Aliás, o cara se sente velho, né? Sim. Isso não é para mim, isso é para gurizada. O que um aluno de mais de 50 ou com quase 50 anos pode esperar do jiu-jitsu? Pô, ele pode entender, e o que a gente trabalha é a autodefesa, né? Como me portar numa situação, como eu estar em algum lugar, em algum tipo de evento, como eu ajo. Então eu crio uma forma melhor de me impor em determinados lugares. A pessoa começa a olhar no horizonte, a pessoa cumprimentar olhando no olho. A gente tem esses tipos então de trabalho. o Gil, ele não está me trabalhando só fisicamente. Não. Tem todo um lado... Tem todo lado. Por psicológico. Psicológico. A gente também comenta que vem a ser um jogo de xadrez, né? Que a gente precisa de inteligência também. E isso aí que deixa essas pessoas que entram surpreendidas, porque o jiu-jitsu ele não tem raça. No momento que eu entrei no tatame, não tem classe social, não tem idade, é para qualquer idade. E aí o feedback que a gente tem dessas pessoas é unânime, eles comentam, por que não comecei antes? Entendeu? Perdi tempo. Porém, não é uma perca de tempo, porque o que eu vejo é que essas pessoas eles têm maturidade e começam a entender que o processo é tranquilo. E como é que assim, ó, a relação professor-aluno, porque muitos alunos quando chegam, a gente sempre tem aquele estigma do o professor é mais velho que eu. Né? Sim. E no meu caso, contigo, eu sou mais velho que o senhor, porque eu sempre vou te chamar de senhor em função da posição, né? Sim, claro. Sou mais velho, muito mais velho que o Jerônimo, que é o outro senhor mestre que tem aqui. E como é que é assim a relação dos alunos com o professor e como é que é a relação do professor com os alunos? E eu já queria que tu entrasse no assunto assim, ó. O aluno de 50 anos também, como é que ele espera da parte física? Entende? Esse é o grande medo, talvez, do aluno. Claro. Eu vou morrer nesse treino, eu não vou conseguir. É importante a pergunta, Zé, é que na aula a gente tem uma didática e entende que cada um na sua condição, entendeu? E nós, como professores, temos que estar atento a isso. Então, depende da situação, a gente trata eles com
Diferença de possibilidades de atividade. Dentro da mesma turma, a gente segue uma individualidade dentro da mesma turma. Sim. Não é porque ele está aqui que ele vai fazer uma receita de bolo para todo mundo. Não. É uma aula mais descontraída, né? A gente não exige tanto como se exige da parte do aluno adulto, né? Do Kids também, a gente exige talvez às vezes até mais, né? Porque eles realmente precisam de uma imposição, né? E a turma executiva é mais descontraída, é um pessoal mais maduro, é um pessoal que já entende, já sabe sua posição no mercado. Então, não tem, né, o que te dizer, né? Tipo, o cara, professor, não posso fazer isso, tranquilo, vamos fazer o que tu pode fazer. Vamos adaptar para ele. Então a gente vai, como é que se diz aquele ditado, vai dançando conforme a música, né? Nós temos inclusive alunos que já passaram por situações de doença, né? De câncer, AVC, né? Câncer de próstata. E hoje, se tu vir aqui na academia e tirar um feedback dessas pessoas, vocês vão ver que eles nos comentam que são outras pessoas após o jiu-jitsu. Isso aí não é eu que sou da arte de 1000 anos, né? Mas que é o feedback que a gente recebe diariamente, né? Em 35 anos de sala de aula que eu tenho de fitness, eu sempre falava para os alunos para eles fazerem dentro de uma elegância de movimento, né? Pessoal, vocês têm que ter elegância no movimento. O que eu queria dizer com isso? Eu queria dizer que a elegância está dentro da postura. Então, a postura faz com que a gente execute corretamente o movimento. Quando eu entrei aqui, eu ouvi do senhor durante um treino que eu achei muito engraçado, que quando o senhor passava a posição, aí o senhor chegou para nós e falou assim, ó, na elegância, sempre na elegância. Isso aí que o senhor queria dizer, que na elegância por quê? Porque se a gente usar sempre a técnica, a gente não precisa usar a força. Com certeza. Então isso faz com que a gente possa lutar, digamos assim, com uma pessoa mais alta, mais forte, com certeza, mais aliada à técnica, isso, sem precisar usar a força. Sem precisar aquela famosa ignorância, aquela famosa briga de galo, né? E aí eu friso sempre isso na aula, que a gente tem como fazer a técnica na elegância, né? Então hoje a gente consegue dizer que o treino executivo é o mais elegante da... É o mais elegante, porque é onde a gente trabalha as posições, né? Eu não li. Com convicção, né? E técnica, né? Sim. Porque o jiu-jitsu é isso. A filosofia do jiu-jitsu é isso. O jiu-jitsu ele foi desenvolvido pro fraco, né? Não pro forte. Então, sim, a galera, eu mostro e passo de uma forma que eles entendem que, porra, não tem agressão, não tem ignorância, se quer se falar. Eu posso fazer de uma forma tranquila, sem ser agressivo. Tá, e se a gente se voltar um pouco mais agora para o condicionamento físico? Sim. Né? Como é que o aluno de 50 anos, ele chegando para se matricular numa academia ou aqui no centro de lutas, o que ele pode esperar em termos de condicionamento físico? O que vai melhorar nele? O que a gente vai trabalhar com esse aluno? Olha, Zé, o condicionamento físico é uma das coisas que a gente vê no decorrer dos dias, né? Inclusive você, quando entrou, foi um aluno que não respirava, né? Chegou aqui, praticamente teu pulmão roncava, né? E sendo tu um esportista, um professor da área fitness, né? Para te ver como uma coisa não anda com a outra, né? Cada um na sua área. E hoje podemos ver a tua evolução, não porque nós estamos junto aqui durante as câmeras, mas... Não é por eu estar na minha presença? Não é por estar na tua presença, mas é um exemplo vivo que a gente pode passar para as pessoas, né? E para fortalecer isso que eu estou comentando. Hoje, como tu pode relatar, tu já respira diferente, teu condicionamento já é diferente e a evolução também já é diferente. Então eu, como professor, tenho essa condição de poder te falar isso pessoalmente e até mesmo durante
e na presença das câmeras de todo mundo nos assistindo. Professor, durante as aulas, a gente... Porque esse perfil de aluno de 50 a mais, ele é um aluno que ele traz uma bagagem de vida que não é de ontem. Que não é de ontem, que é muito legal, fantástico. Como é que é a abordagem do professor para esse tipo de aluno? Na realidade, esse grupo ele já é desinibido, né, Zé? Ele provavelmente ele é black belt ali fora em alguma área, tu entendeu? Sim. Então, e o fantástico da aula é isso, porque o professor também desenvolve, o professor aprende também. E a aula fica mais à vontade, né? Porque tu está numa classe de pessoas que já têm a sua condição profissional, familiar, em geral, né? Ele é um cara mais maduro, né? Então ele vem com essa bagagem e essa bagagem dele faz a diferença na aula em determinado momento, né? E assim, ó, uma coisa que me chama a atenção, que o senhor falou agora, que o tatame nivela, né? Por ser mais alunos, na sua grande maioria, mais de 50 anos, e eles são pessoas que já são estabelecidas nas suas profissões. Claro. Né? A gente tem alunos de várias posições sociais, econômicas e profissionais diferentes. Com certeza. Como é que é a relação deles? Como é que funciona essa mistura, né, dentro do tatame? É interessante isso, né, Zé? Que quando a gente se descalça e entra para dentro do tatame, não tem cor, não tem classe social e não tem profissão ali. E eu acredito que é isso que encanta todo mundo, né? Porque daí, porra, eu sou aqui o cara, né? Sou faixa preta em determinada profissão, mas eu entro aqui dentro e o gurizão ali que está recém estudando pode me passar uma dificuldade. Ou eu posso passar por um desafio com determinada pessoa que não está no meu nível profissional, no caso, né? Faz parte de outra cadeia. E aí isso que encanta a aula, né, Zé? Que é onde o médico, o advogado, o empresário entra numa linha horizontal de igualdade. E isso aí eu acredito também que desperta muito interesse neles, né? Porque daí as pessoas entendem, porra, eu sou profissional nisso. E será que ele mas pode... aqui eu tenho que me desenvolver. E será que... aí eles ficam em transe. Tá, e será que eu posso dizer que o jiu-jitsu, como ele me nivela no tatame, e se eu sou um alto cargo de uma empresa, eu sou um CEO de uma empresa, sim, aí daqui a pouquinho tem um acadêmico ou um gurizão está me ensinando, ou o professor é muito mais novo que eu, está me ensinando. Esse espírito, será que ele consegue levar para fora daqui? É a ideia, Zé. É a ideia. E eu acredito que sim, né? Porque as pessoas vão para casa diferente e voltam diferente. E com cada vez mais inibidade, né? Cada vez mais... Vira uma família, né, Zé? Vira uma família, né? Vira uma união de família, onde todo mundo se ajuda, acaba um ensinando o outro, e aí isso fortalece muito nós lá fora e fortalece a nossa arte, né? Que é o que a gente precisa, né? Para nós poder prosperar e ainda passar e ter mais adeptos à arte, né? Tá, tu falasse antes que quando tu passa um exercício, mesmo que seja no aquecimento, se o aluno tem uma dificuldade, a gente faz uma curva e adapta. Como é que é essa abordagem? Tu tivesse que te preparar para atender esse público? Quando começou o projeto, vocês já sabiam que iam enfrentar coisas assim? Ou as coisas foram acontecendo e, de acordo com a expectativa, foi se criando uma linha de trabalho? Como é que é? Na realidade, a gente foi construindo, né, Zé? A gente vai construindo isso com o aluno, né, e com o horário. Porque a gente pode tomar uma surpresa. Um é magro, o outro é mais gordo, um precisa fortalecer, o outro precisa emagrecer. E nós, como professores e linha de frente, tem que entender isso.
Agora o bacana disso é que o jiu-jitsu ele é adaptável, né? Hoje nós temos até o para-jiu-jitsu, né? Então, para as pessoas que têm deficiência física, hoje está aí no mundo, Abu Dhabi, Estados Unidos, Mundial, né? Tem o para-jiu-jitsu. Isso é já uma bandeira já estabelecida no mundo para que todas as pessoas e todas as classes tenham a condição de praticar a arte. Então, acredito isso que já vem nos fortalecendo há algum tempo. E aí, cada um no seu tempo, cada um na sua adaptação. Tu tá na aula, tu sabe que eu comento, um vai fazer a pegada assim, o outro vai fazer a pegada assim, o outro vai fazer a pegada... Não vai mudar um para o outro por causa da adaptação, do peso, da idade, do tamanho, e isso aí faz a diferença. E nada tá errado, Zé. Sim. Nada tá errado, tá? Nada tá errado, porque é uma adaptação. E quando vê, passa-se 1, 2, 3 meses, aquele aluno que chega cru já começa a entender que começa a saber alguma coisa. Mesmo assim, ainda ele fica ainda em transe. Não tô aprendendo, não tô desenvolvendo. Isso é meio geral que ocorre. Aí no decorrer do tempo, quando entra novos adeptos, eles começam a entender, pô, mas eu já tenho um processo, eu já tenho uma caminhada. E começa a ajudar essa pessoa que está entrando e entende a importância da parceria, a importância de essas pessoas novas entrar para eu poder também estar passando o que eu aprendi, né? Se a gente traçar um paralelo entre o kids, o adulto e o executivo, sim, né? Do ponto de vista do professor, em termos de receptividade de ensinamento, eu sei que o kids pela natureza da criança, ela é mais dispersa, né? Muito. A abordagem tem que ser um pouquinho diferente para criar uma curiosidade na gurizada para eles ficarem atentos, né? Sim. O adulto tem essa competitividade que é inerente na arte, né? Na arte marcial. E como é que é o executivo nisso aí? O executivo é fantástico nessa parte, né, Zé? Porque é isso que tu realmente comentou. No Kids, nós temos que se posicionar de uma forma de tipo exército, né? Tem que ter rigidez, tem que ter aula lúdica, né? Para não perder a aula, sim, mas tu tem que ter pulso firme a aula inteira, porque é muita energia e para dispersar e para eles... A gente está falando de 30 crianças ao mesmo tempo. 30 e várias. Então coordenar 30 crianças... É uma energia sinistra. Tanto é que eu às vezes, quando a gente está em reunião, eu comento. Nossa, 2 horas na semana para dar para o Kids me suga e nos puxa muito mais que eu dar aula inteira, toda semana para o executivo. A gente tem a aula de segunda a sexta, né, Zé? Sim. E é muito mais confortável, né? Porque as pessoas já estão mais prontas, não tem tanta vaidade, não tem tanto orgulho e também não tem tanta competitividade, porque o cara já está pronto ali da rua, na área dele. E aqui ele vem mais para somar com algo a mais, ou como atividade física, ou com até mesmo como autodefesa, que é o que a gente pratica o dia inteiro, né? Então, e o adulto a gente percebe que já é mais aquela competitividade, né? Eles ainda estão buscando algo, ainda não tão seguro ainda às vezes na profissão, ou às vezes até mesmo na arte de estar aqui, né? Então é bem legal de ver a diferença entre uma turma para outra. E assim, ó, uma pergunta até que a gente fez, eu acabei fazendo no treino, né? Que é assim, ó, do ponto de vista de novo do professor, como vê o aluno, né? Sim. Um adulto quando chega numa determinada faixa, digamos numa faixa azul, né? Que é a minha atual, ou um executivo quando chega numa faixa azul, ele consegue ser mais autoconfiante ou não tem a ver? Ou como é que é? Depende da pessoa? Como é que acontece isso aí? Com certeza, né? Nós temos a graduação do Jiu-Jitsu, né, Zé? E ele é bem nítido e visto, né? O desenvolvimento e o crescimento de cada um, né?
Sim. E aí a gente analisa. Tentando, desculpa te interromper, mas tentando criar um paralelo, porque o que a nossa ideia aqui é mostrar como é importante e como é diferente do ponto de vista do aluno praticar uma arte que ele vai saber que tem outras pessoas muito mais novas praticando com ele, né? Então é isso que eu queria ver contigo. E tu diz na questão das faixas, né? Isso. A relação que acontece é assim, Zé. A pessoa se gradua conforme o desenvolvimento dela, né? E o que ocorre é que em um momento ou outro tem uma competição entre as faixas, né? Porém, o que ocorre é que quando a pessoa é graduada, ela entende que ela está em processo de desenvolvimento ainda, não chegou na formação ainda. Então, ela acaba em tempo integral tendo que se puxar cada vez mais, né? Eu não consigo, o jiu-jitsu eu não consigo entrar na zona de conforto. E se eu entro numa zona de conforto, eu não prospero e aí eu não acabo trocando de faixa, né? E aí aquele aluno que quer se desenvolver e quer se formar na arte, ele se dedica mais, ele se desenvolve mais e acaba se graduando. Eu particularmente, eu tive muita sorte desde o início, desde a minha primeira aula, né, de jiu-jitsu. Eu comecei com Daniel Riemann, né? Legal. E fiquei, eu já pratico jiu-jitsu há 6 anos, mas teve esses 2 anos de interrupção, e além disso ainda precisei fazer uma cirurgia, por isso que eu voltei muito mal fisicamente, que eu estava pós-cirúrgico, né? Sim. E além do mais, ainda essa pandemia toda. Mas enfim, o que eu queria te dizer é que eu me sinto um sortudo, porque eu sempre tive uma receptividade de um mais graduado, me deixando à vontade enquanto a gente estava rolando, né? Porque o rola que a gente fala aqui é quando tem os dois atletas desempenhando em si a arte suave, né? Mas eu sempre tive uma fidalguia do mais graduado para mim, me mostrando, não, faz assim, entra com o braço assado, faz assim, isso. E eu sinto que isso no executivo é muito desenvolvido. Muito forte. É muito forte. Muito forte. Claro que eu já rolei com outros alunos de mesma faixa que queriam me finalizar. Claro. E faixas mais velhas não, mas mais avançadas que queriam me finalizar. Sim. Mas eu sinto que no executivo isso não acontece. Sim. Como é que tu como professor, como é que tu vê essa relação assim de amizade, de parceria que acontece no executivo? O executivo que é interessante é isso que tu comenta. Por exemplo, o aluno determinado dia não vem, geralmente eles avisam, eles são comprometidos e aí acontece uma coisa legal. Aí ele vem no outro dia e aí ele entende que ele não viu a posição do perdeu a aula. E aí, no decorrer, se ele treina, o que praticou às vezes faz a posição nele. E aí ele, não sei isso. E aí vira uma chátira, né? Vira uma brincadeira, porque daí o que fez a posição ou finalizou, pega o cara pela mão e diz, espera aí que eu vou te mostrar essa. Essa o mestre mostrou segunda. E aí é o legal e eu fico feliz por isso, porque daí as pessoas, estão praticando e botando em prática aquilo que eu estou passando. E isso aí, me encanta, né? E o diferencial é esse, né? Que não ocorre muito no adulto, talvez nem no kids. Tipo, que eles escondem mais o jogo. Eles escondem mais o jogo, eles querem ganhar, eles não querem perder, tem a vaidade, tem o orgulho ali. E aí, para essas pessoas pega mais, né? Os nossos vícios fatais aí que nós temos da vida, né? E já no executivo não, o cara já deixa isso mais de lado, tu entendeu? Porque ele já vem mais pronto da rua. A ideia que passa é que a turma, ela quer crescer junto. Quer crescer junto. Quer crescer junto. Tipo assim, não tem graça eu saber e o Zé não saber.
Porque daí quando eu for jogar com o Zé também tem que saber. Para quê? Para que fique uma coisa mais, como é que eu vou te dizer, regulada, mais assertiva. E aí é interessante isso. E isso me chama atenção muito na aula, né? Porque eu fico o dia na academia, dou aula para os kids, fico nos adultos, e aí para mim a diferença fica gritante, né? E aí a gente tenta passar isso para o resto, mas não cabe, não cabe. A competitividade ainda fala mais alto. Eu queria agora que a gente conversasse sobre um aspecto que o Alexandre, que é faixa roxa, que está nos devendo uma rodada de mini churros, Porra, que é o Alexandre, Danica Alimentos. Tá faltando ter os churros aqui para nos alimentar, nos deixar mais felizes. Danica Alimentos, tá, então, assim, ó, o Xande me falou o seguinte: Zé, a gente não pode fazer força contra a gurizada. A gente tem que fazer uma maneira de não fazer força. Isso. Né? Que é a história da elegância. A história da elegância. Por isso que a gente, eu bato a tecla nisso e mostro e provo que a gente tem condições de fazer as técnicas na elegância e deixar refinada a minha técnica para que eu possa treinar com qualquer idade, com qualquer pessoa. No último treino que eu fiz com o Xande, que eu agradeci a ele no final do treino, né? Sim. Porque eu me sinto na obrigação de agradecer, porque ele, sendo mais graduado que eu, permitiu que eu fizesse alguns golpes que ele poderia bloquear naturalmente. Claro. E aí ele me disse uma coisa que eu gostaria que a gente desenvolvesse agora, que é o seguinte: Zé, quando tu cresce, eu cresço junto. O que a gente pode desenvolver sobre em cima desse pensamento? Que é essa história da turma crescer junta, ou naturalmente, quando o meu oponente cresce no ataque, eu consigo me desenvolver na defesa, é isso também? Com certeza. O que ocorre, Zé, é que a gente entende que eu preciso do outro para treinar, tu entendeu? E eu preciso ter uma turma. E se eu tiver uma turma, mais eu vou treinar, mais eu vou me desenvolver. Então eu acredito que é isso, Zé. Como eu sou executivo, eu tenho a minha posição, eu não quero que o Zé saia da aula e fidelize com a turma. E para que isso aconteça, eu vou treinar com o Zé e vou deixar ele desenvolver o jogo dele, para que ele se fortaleça, ganhe confiança e fique firme e acredite na arte. Então eu preciso, no caso, descer os meus degraus, ir lá no nível do Alexandre, ou do Zé, ou do Vini, para que eles entendam que eles têm condições e podem. Porque senão fica, como é que eu vou te dizer, sem graça. O cara mais graduado pegar o menos graduado e amassar, que é o que se fazia muito há muito tempo, né? Não vai lá, os caras vão te amassar. Aqui a nossa ideia é outra. A nossa ideia aqui é que tu aprenda para que não seja amassado. Então, o diferencial também aparece aí, né? Ele é bem nítido, bem claro. Bom, a gente está chegando no final da nossa live. Já? Mas tão rápido. Eu queria agora, assim, ó, nos teus argumentos finais, mestre, Sim. um recado para a nossa turma, quem está em casa, quem está na dúvida, mas será que eu tenho condições de praticar esse esporte? O que tu pode dizer para esse pessoal que está em casa? Olha, pessoal, eu acredito na arte, né? Já convivo no meio há um tempo, né? São 23 anos aí na arte suave, e aonde eu me desenvolvi muito, cresci muito, né? Fisicamente, espiritualmente também, né? Eu falo muito isso, né? E eu acredito que aquela pessoa que quer e que tem a determinação e vontade de fazer a diferença na sua vida, não importa a idade, né, Zé? E também comento que atividade física, não ser o jiu-jitsu, ela faz parte do nosso cotidiano, né, Zé? E para mim, que eu tenha uma vida duradoura, ou que eu pretenda viver mais, ou com meus filhos, ou com meus netos, eu tenho que me adaptar em algum momento em uma atividade física.
E eu considero o jiu-jitsu uma arte completa, né? Porque além da autodefesa, tu faz o físico e trabalha o mental e o espiritual, que não sei se algum outro esporte, alguma outra atividade física te dá isso, né? Então, por isso que eu digo, quem tem vontade, quem tem uma ideia de praticar algo que não seja agressivo, que seja um esporte de autoconfiança, de desenvolvimento pessoal, intelectual, o jiu-jitsu é bem-vindo. Uma coisa que me chamou muito a atenção, porque assim, ó, toda vez que eu venho para o treino, eu venho tentando me superar, porque o meu histórico de lesões durante a minha vida é muito alto, né? Sim. Em função da prática competitiva e depois Sim. prática profissional. Claro. Mas assim, ó, o que eu tenho aprendido bastante nos últimos treinos, além da técnica de execução, é controlar a ansiedade. E inclusive a gente conversou ontem, né, que eu tava numa posição de submissão ao meu oponente, né? Sim. Eu estava submetendo ele à minha técnica. Sim. E por ansiedade eu não finalizei. Continuou a história, eu deixei Sim. de finalizar por um pouco de ansiedade. Então isso também é uma coisa que eu tenho aprendido no jiu-jitsu. Essa ferramenta é interessante, porque aonde eu usar a minha ansiedade e a minha compulsão no treino, eu acabo me ferrando. Então, é legal isso. Eu não posso, como é que eu vou te explicar melhor? Eu tenho que me controlar. O instinto fala muito alto na hora do rola ali, e aí eu tenho esse ímpeto de controlar essas ferramentas. Então eu me obrigo a baixar minha compulsividade e a minha ansiedade, porque senão eu me ferro, eu acabo sendo finalizado e acabo não executando a posição que eu aprendi. Alguns meses atrás eu conversei com o professor Carson Ciega, que é um professor extremamente importante dentro da área da educação física. Uhum. E hoje ele desenvolve um trabalho sobre os autossabotadores. Os autossabotadores. Então assim, ó, eu queria assim, ó, os autossabotadores seria assim, ó, amanhã eu vou lá procurar o jiu-jitsu, vou ver como é que é esse negócio. Não, mas amanhã eu vou lá. Não, mas eu fico me autossabotando, sempre adiando. Claro que esse é um exemplo de autossabotagem. Sim. Para esse aluno que fica se autossabotando, mestre, o que a gente pode dizer para ele realmente vir para cá? O que a gente pode dizer para ele é que ele entender que ele, na autossabotagem dele, ele vai acabar sendo prejudicado. Porque como tudo na vida, eu tenho que ter uma resiliência e uma persistência, né? Para desenvolver ou para aprender algo, seja lá o que for, né? E no jiu-jitsu não é diferente, né? Então, se eu me sabotar, eu costumo falar que a minha conta vai aumentando. Eu costumo comentar isso. Se eu não ir um dia, se eu não ir naqueles dias que eu me comprometi, a minha conta, a minha dívida vai aumentando. E nós precisamos pagar os boletos, né? E nós temos que manter as nossas contas em dias, né? Então, vira uma sátira isso, né? Eu comento que a conta está aumentando, para a pessoa entender que, meu Deus, eu tenho que me dispor, ter essa persistência para poder ficar com as contas em dia. Professor, não pode dar muito obrigado. Porra, que isso, Zé. Muito obrigado. Segunda-feira nós encontramos aqui, com certeza, às 7h45 para mais um treino. Na maior vibe, naquela elegância de sempre. Pessoal, muito obrigado pela disponibilidade de vocês. Esse vídeo vai estar gravado numa conta do IGTV e transmitam às outras pessoas, façam um poder de divulgação desse trabalho, que é tão importante, mesmo que tu não seja com mais de 50 anos, não espera chegar a 50 anos para vir praticar, e estimula aquele teu amigo que tu acha que precisa de uma atividade física e venham conhecer o Centro Físico Mário Sperry aqui na Zona Sul. É um centro de lutas que também se pratica jiu-jitsu.
Pessoal, muito obrigado, um bom fim de semana e até mais. Valeu, top demais. Né? Top, né? Tá ao vivo ainda? Então vamos fazer assim, ó. Eu no ao vivo... Não, e já aproveitando que tá ao vivo, comentar que não é só as pessoas acima de 50. Porque para mim começaram a ligar para mim e dizer, professor, tu tá velho. Eu não tenho 50 ainda. Tô chegando. Não, calma. Eu tô com eu recém feito 50, quase 9 anos atrás. Então assim, ó, é a ideia dos 50 para chamar as pessoas de 50, mas quem tem menos de 50 também pode aparecer, né, Zé? Não, mestre, uma coisa que eu costumo fazer é sempre mostrar os bastidores no final da gravação. Tá bom. Então eu vou tirar aqui a câmera, ó. Mostra, já tá rolando o treino lá, tem um treino de boxe, vou tirar open match, mostra a academia. Vamos desconectar aqui. E aqui, ó. Aí. Maravilha. Vamos lá pro outro lado então. Vamos lá. Vamos lá ver aqui. Aqui a Lara que nos ajudou. Porra. Ali o nosso estúdio que a gente montou aqui na sala. Aqui é a sala dos kids, a turma box. Aí, ó, a galera tomando chimarrão. Aqui tem uma área... É uma recepção, né? E olha lá, o treino bombando, Zé. Olha lá, ó. Treino bombando. A gente consegue entrar ali no tatame para ver? Consegue sim, com certeza. Vamos lá. Com certeza. Aqui mais uma outra área. Sim. Aqui, ó, é um espírito familiar mesmo, né? Familiar, onde as crianças, os kids vêm, não tem idade, todo mundo. Treino de boxe lá no fundo também, a criançada brincando. Deu, estamos de novo. Aqui o mestre Jerônimo. GG. Bruxa! Seja bem-vindo, galera! Tatame aberto! Olha lá, galera. Mestre Lourenço lá no fundo. E o pau pegando. Pau pegando. Deixa eu ver aqui. Como é que eu faço aqui? Então tá. Pessoal, muito obrigado. Valeu, estamos nos despedindo. Aqui o vídeo tá pausado. Deixa eu ver aqui pra... É que